Fala galera! Um lago repleto de dezenas de esqueletos, a costa de uma ilha deserta cheia de bolas de pedra, uma mensagem misteriosa sobre o apocalipse iminente. Tudo isso não são ideias malucas pro roteiro de um filme de terror, mas lugares que realmente existem na Terra e são abertos a visitas. Pronto para aprender mais sobre eles? Então, bora conhecê-los! Consegue adivinhar o que costumava estar no lugar desta terra sem vida? Por incrível que pareça, havia muita água. Conheça agora o Loop Nor, um lago seco no oeste da China. Mas não é por causa dele que alguns turistas vêm aqui. O curioso é que este lugar tem uma atmosfera um pouco sinistra. Foi aqui que as autoridades chinesas, pela primeira vez na história do país, testaram uma bomba atômica e depois uma bomba de hidrogênio. O fundo do lago serviu por décadas como local de teste nuclear para militares. E os experimentos só terminaram no final dos anos 90. Porém, não é exatamente por isso que o lago secou, mas sim pelo intenso desmatamento. Você sabia que, de acordo com a lenda, Buda ensinou seus discípulos em cavernas? É por isso que seus seguidores frequentemente esculpiam grutas artificiais nas rochas para homenagear a memória da divindade. Um desses monumentos culturais pode ser encontrado perto da cidade chinesa de Luoyang. Mas não estamos falando de uma única caverna, mas sim de mais de 2.000 delas. Pode-se caminhar por essas grutas o dia todo e ainda não terá tempo de ver tudo. E como bônus, ainda haverá pinheiros e ciprestes, montanhas pitorescas, desfiladeiros, cachoeiras e nascentes, além de mais de 10.000 estátuas de pedra. Já está sentindo arrepios vendo esta terra preta? Chinelos perdidos e montes de ossos? Então seja bem-vindo ao Lago dos Esqueletos no Himalaia. Para chegar até aqui é necessário subir cerca de 5.000 metros acima do nível do mar. Mas você ainda teria vontade de vir aqui depois de descobrir que cerca de 500 esqueletos humanos de diferentes épocas e regiões são mantidos na área? E o mais intrigante, como eles chegaram aqui? A teoria principal é a mais óbvia. Muito provavelmente, vários grupos de expedicionistas morreram aqui devido à avalanche ou tempestade de granizo. E o fato de os ossos estarem tão bem preservados se deve às baixas temperaturas e à rarefação do ar nessa altitude. Acontece que a Roma Antiga também tinha sua própria Las Vegas, e é possível visitá-la, porém para isso é necessário usar equipamento de mergulho e nadadeiras. Conheça a cidade de Baiae, que costumava ser cheia de aristocratas, imperadores e generais nos tempos antigos. Muitos contemporâneos costumavam descrever este lugar como um verdadeiro antro de libertinagem. Por isso, quando a cidade literalmente afundou, ninguém ficou particularmente surpreso. Hoje, centenas de anos se passaram desde o desastre, e agora, milionários modernos vêm a este lugar para nadar entre as ruínas e desfrutar da atmosfera da autêntica antiguidade. Por exemplo, existem túneis secretos através dos quais os padres teriam transferido pessoas para o outro lado. Se perguntássemos onde se localizam a maioria dos bunkers militares, você provavelmente responderia no subterrâneo, é claro, e você estaria certo, mas há exceções, e muito impressionantes. À sua frente está o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, localizado no estado do Colorado e escondido dentro de uma montanha. Esta poderosa construção precisava de um nome à altura, o que levou os jornalistas imediatamente a apelidarem de Bunker do Juízo Final, pouco depois de sua aparição, mas os detalhes sobre ele não são particularmente conhecidos, como é sempre o caso de instalações militares tão importantes. A única coisa que sabemos ao certo é que este bunker pode resistir facilmente a uma explosão nuclear, e foi muito difícil construí-lo. Para isso, os militares usaram 500 toneladas de explosivos. Acha que é possível perfurar a crosta terrestre até o núcleo? Teoricamente sim, se for possível encontrar equipamentos que superem 2.900 quilômetros de manto quente. No entanto, os geólogos modernos ainda não conseguiram fazer isso. Os construtores do Poço de Kola, no extremo norte da Rússia, foram os que mais progrediram nesse quesito. Na segunda metade do século passado, eles cavaram um canal de quase 13 quilômetros de profundidade na crosta terrestre, mas tiveram que parar. Sabe por quê? Bom, em primeiro lugar, imagine a temperatura nas camadas inferiores da Terra. No 13º quilômetro do Poço de Kola, a temperatura já havia atingido 180 graus Celsius, e é extremamente difícil trabalhar nessas condições, mas isso não é tudo. Dizem que ao se aproximar da temida marca de 13 quilômetros, os instrumentos registraram um ruído estranho das próprias profundezas do planeta. E pouco depois disso, uma explosão repentina ocorreu na mina, cuja causa os cientistas ainda hoje não foram capazes de explicar. Muito, mas muito longe mesmo. Bem no meio do frio, no Oceano Ártico, fica a pequena ilha do Campeão. A população aqui é de 0 pessoas, mas há turistas em abundância. Isso porque na costa local você pode encontrar estas pedras esféricas. Quer saber como elas vieram parar aqui? Estas bolas são chamadas esferulitos, que aliás também podem ser encontradas em outras localidades. E para explicar suas origens, foram inventadas todos os tipos de teorias. Inclusive disseram sobre a intervenção de alienígenas e especularam sobre civilizações antigas. Mas muito provavelmente essas esferas
esferas surgiram como resultado de um fenômeno geológico raro, que ainda não foi totalmente compreendido. Em vez de procurar em vão uma Atlântida afundada nas profundezas do Oceano Atlântico, recomendamos que você vá à ilha japonesa de Yonaguni. Aqui, há algumas décadas, não foi encontrada exatamente uma cidade submersa, mas uma formação subaquática inesperada. Veja só algo parecido com uma estrada, uma capela, um castelo e um arco triunfal. Ainda é difícil dizer como exatamente tudo isso surgiu aqui. Contudo, é óbvio que essas estruturas ainda não foram tocadas por mãos humanas, já que vários símbolos gravados e baixos relevos são encontrados aqui. Alguns místicos acreditam que isso é parte dos restos do continente submerso da Lemúria. Esta montanha parece bastante inofensiva, não acha? Mas não se deixe enganar, isso é apenas uma ilusão de ótica. Na verdade, os locais não a chamam de outra coisa senão portões do inferno. E embora essas encostas pareçam um paraíso para a criação de gado, nenhum pastor chinês levaria sua vaca ou ovelha para esta montanha. A montanha se chama Kunlun e ganhou notoriedade devido a uma série de incidentes trágicos inexplicáveis. Por muito tempo, ninguém entendeu por que alguns pastores e viajantes iam para esta montanha e nunca mais voltavam de lá. E apenas recentemente os geólogos encontraram a razão. Descobriu-se que existe uma anomalia magnética significativa na área e que o campo magnético local interage constantemente com a cobertura de nuvens e forma poderosas descargas elétricas. Como resultado, as montanhas se transformam em um verdadeiro campo minado para qualquer criatura viva. Você se lembra do personagem antagonista Raul Silva do filme Skyfall? I win. What do you say to that? Pois bem, sua luxuosa residência estava localizada bem aqui, na ilha japonesa de Hashima, que seu formato se assemelha a um navio de guerra. A equipe de filmagem de Bond teve que passar muito tempo aqui e não ficou nem um pouco contente com isso. O fato é que Hashima é um lugar absolutamente deserto, mais parecido com Chernobyl, mas nem sempre foi assim. Há pouco mais de 50 anos, esta ilha era um dos lugares mais densamente povoados do planeta, tudo graças à mineração de carvão. E nos anos 70, a indústria caiu drasticamente e a ilha, repleta de vida e em algumas semanas, se transformou em uma cidade fantasma. Provavelmente todo mundo aqui conhece pelo menos algumas montanhas que são consideradas as mais altas da Terra, e todas elas são regularmente escaladas. Mas no Tibete existe o Monte Kailash, que até hoje ainda não foi escalado por nenhuma pessoa, e isso apesar de sua altura ser inferior a 7.000 metros. Então, qual é a dificuldade? Bem, em primeiro lugar, para escalar é preciso obter a autorização das autoridades regionais, mas esse ainda não é o maior obstáculo. O fato é que um grande número de lendas assustadoras pairam no ar em torno do Monte Kailash. Algumas pessoas inclusive acreditam que ele é habitado por deuses budistas. Outras afirmam que durante uma expedição a essa montanha, a pessoa envelhece em um ritmo acelerado. Mas há também quem acredite que não se trata de uma montanha, mas de uma pirâmide construída por alguma civilização antiga. Estamos em Upper Black Eddy, na Pensilvânia. Aqui estão localizadas provavelmente as únicas pedras musicais do mundo em que pode-se compor melodias reais. Mas por que essas pedras tocam notas diferentes? Os cientistas não encontraram uma resposta exata para essa pergunta, mas acreditam que deve ser por causa da composição mineralógica especial das rochas. Agora, algo inusitado. Algumas colinas na China sabem como pôr ovos? E realmente se parecem com ovos, só que mais semelhantes aos de dinossauro do que aos de galinha. Além disso, todos eles têm o mesmo formato e até possuem gema e casca rochosa. Sabe que tipo de fenômeno natural é esse? Trata-se apenas de uma erosão comum. Acontece que essas pedras são compostas por minerais diferentes e os que formam as esferas são ainda mais duros, o que as tornam difíceis de serem quebradas. E seu formato incomum é obtido através de fatores externos de erosão, como ventos e outras forças. Aqui a parada toda fica ainda mais misteriosa. Se você tem medo do apocalipse, aconselhamos que vá à Geórgia. Lá eles te dirão o que fazer no caso do fim do mundo. Ou então você pode simplesmente pesquisar no Google. O fato é que as pedras guias da Geórgia, localizadas no condado de Elbert, contêm instruções escritas em placas de granito para aqueles que conseguirem sobreviver ao apocalipse. Ousaria visitar um lugar onde as pessoas desaparecem constantemente? Bom, se você é fã de esportes radicais, então deveria ir a um lugar na China chamado Heizhou, também conhecido como Vale do Bambu Negro. Muitos entusiastas do paranormal têm certeza de que aqui existe um portal para um mundo paralelo. E quanto aos fatos? Sim, pessoas realmente desapareceram aqui, e a maioria delas nunca foi encontrada, já que pareciam ter sido dissolvidas na névoa. A razão para tal misticismo não se sabe ao certo, mas existem algumas teorias, uma mais maluca que a outra. Alguns dizem que plantas venenosas crescem neste lugar. Outros falam que a área está sujeita a uma radiação geomagnética forte. Porém, tudo isso não impede que muitos turistas venham aqui todos os anos. Num verão quente e seco de 1947, na cidade norte-americana de Roswell, no Novo México, algo incrível aconteceu. Em uma noite, o fazendeiro William Brazel foi para a cama cedo, mas bem no meio da madrugada foi acordado por um barulho ensurdecedor.
Quando Brazel foi verificar se estava tudo bem com seu gado, viu os destroços de algo bizarro, feito de um material muito estranho, que imediatamente voltava à sua forma se fosse firmemente cutucado. E este incidente é considerado a primeira evidência possível de uma visita alienígena à Terra. E embora isso nunca tenha sido provado, Roswell ainda é considerada a capital não oficial dos OVNIs nos Estados Unidos. Por isso, se quiser encontrar todos os tipos de produtos sobre alienígenas, você definitivamente deve visitá-la.